Vamos falar de um assunto bem importante agora, pais, mães, educadores. Em boa parte do país, a gente sabe que o ano escolar já começou, né? E o assunto da vez, a novidade do ano, é a lei federal que proíbe o uso do celular, tanto nas salas de aula quanto no recreio e no intervalo. De acordo com o Ministério da Educação, a medida visa proteger crianças e adolescentes dos impactos negativos causados pelo uso excessivo das telas. Mas qual a sua opinião sobre o assunto? Responda no nosso Instagram, no @Gazeta Mulheres. E o Mulheres também foi às ruas descobrir o que os pais e responsáveis estão achando dessa nova estratégia. Vamos ver as respostas. Eu acredito que de alguma forma vai auxiliar no processo de aprendizagem, porque realmente tira a atenção dos alunos. As crianças se distraem muito em aplicativos de redes sociais, em jogos, então se está na escola, o foco é a escola. O celular é uma ferramenta muito boa, porém hoje nós não temos mais domínio sobre o controle. Eu tenho um de 7 e um de 2 e eles já têm o uso assim, se não controlar é o dia inteiro. Imagina numa escola onde é um aglomerado de alunos, de pessoas, então fica mais difícil. Mas, no entanto, tem que ter uma flexibilidade, porque muitos dos pais estão totalmente fora durante esse período e eles precisam saber se o filho chegou bem em casa. Então, eu acho que precisa de ajustes. Eu creio que tem que ter uma maturidade também para ela ter um celular, para ela ter um meio de comunicação, né? Porque tem muitas coisas na rede social que não é agradável também, né? Nosso tempo não usava celular na escola e nós estamos aqui. Porque é importante o jovem para a escola para estudar. Não precisa celular. Aí eu tô vendo o seu filho aqui, ó, fazendo assim, ó, não tá concordando com nada disso. Você acha que não, que deveria continuar usando o celular na escola? Sim. Por quê? Uai, quando a gente prestigiar, quando os professores pedirem uma pesquisa dentro da sala de aula, a gente vai precisar do celular para pesquisar aquilo. Minha filha tem 13 anos. E o que ela acha sobre isso? Ela está bem revoltada, porque ela estuda em período integral e ela sente que é uma espécie de privação. Você acha que os seus amigos ficam mexendo no celular só para pesquisa ou você já acha que eles ficam lá jogando joguinho ou fazendo outras coisas? Só para pesquisa mesmo, porque os professores não deixam a gente jogar. O que você acha que precisa para resolver essa situação? Eu acho que precisa estipular um período que os alunos possam ter esse acesso, porque é importante. Polêmica, né, gente? Esse assunto realmente está dividindo algumas opiniões e a gente vai conversar sobre isso agora aqui no estúdio. Convidamos você também. Primeiramente, a gente vai conversar com a Beatriz Cortese, que é diretora executiva do CENPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Seja bem-vinda ao Mulheres. Assunto extremamente importante, porque pelas respostas, né, a gente vê que ainda está faltando conscientização, né, das pessoas sobre os danos a respeito do uso de telas, principalmente do uso excessivo, né, de telas. Então eu queria saber sobre essa comprovação antes de mais nada. O celular realmente é um fator de distração. Isso a gente pode dizer que educadores, professores, diretores, isso é uma reclamação do ambiente escolar. É uma reclamação do ambiente escolar. O uso de celular, principalmente na volta da pandemia, ele vem crescendo muito, ele estava excessivo, estava muito exagerado. E aí surge essa lei, e como qualquer lei, ela surge com o objetivo de mudar um comportamento. Então este é um momento importante, é um momento de oportunidade, né, que possibilite essa mudança de comportamento em toda a sociedade, né? Aí também não é justo dizer que é só na escola, que é só com as crianças e jovens, porque tem um uso excessivo de tela de modo geral. Existe inclusive um novo termo, né? Daqui a pouquinho a Pam vai conversar sobre isso também, falando sobre o dano, né? Que traz para a cognição, para a socialização, né? E isso tem sido cada vez mais comprovado. Você acredita que só que ao mesmo tempo que se comprova muita coisa, algumas pessoas acordam para o tema e outras fazem questão de não olhar ou não querem saber ou não aprofundam e tudo mais. Você acredita que o advento dessa lei vai fazer com que as pessoas acordem mais sobre essa realidade que a gente está vivendo? Pode fazer, né? A lei sozinha não vai garantir.
Então, o que eu quero dizer com isso é, assim, vamos dar um exemplo muito simples. Há 10, 15 anos surgiu a lei do cinto de segurança. Era uma coisa que ninguém usava. O cinto de segurança é uma medida de segurança importante para o trânsito. De alguma forma mudou o comportamento. Hoje você vai para pouquíssimos lugares, são pouquíssimas famílias que não usam o cinto de segurança. Houve uma mudança importante de comportamento nesse sentido. Então a lei sozinha não garante, mas certamente pode fazer com que a sociedade, de modo geral, fique atenta a essa questão do uso do celular, né? A escola acaba sendo um espaço em que essas crianças ficam muito tempo. E ao ficar muito tempo e tendo outras coisas para fazer, elas podem reaprender, digamos assim, a viver sem o celular, né? Você acha que o telefone, as mídias sociais, as telas de uma forma geral, fizeram com que a escola perdesse o seu objetivo principal? Quando a criança vai para lá, ela vai justamente para estudar e socializar, né? E a tela tira justamente esse foco, quer dizer, é como se a tela estivesse tirando o foco da criança do que ela foi fazer naquele ambiente. Exatamente, né? Eu não acho que a escola perdeu este foco, mas eu acho que as relações na escola, elas passaram a ser muito permeadas pela vida virtual, digamos assim. Isso é um complicador gigante para as escolas. E como que as escolas podem garantir o cumprimento dessa regra? Como é que elas estão se adaptando? Essa é uma parte super importante, desafio, né? né? É um desafio, né? Porque a lei não muda o comportamento, a lei sozinha. Então as escolas, elas têm que planejar situações para discutir isso, para mostrar para os alunos que eles podem brincar no recreio de outras formas, que eles não precisam do celular. Eu sei que tem escola que as crianças relativamente pequenas, de 14, 15 anos, não jogam mais futebol, não conversam, ficam em rodinhas, um mostrando para o outro o que colocou no Instagram. Talvez o Instagram até seja uma rede de pessoas mais velhas como eu, né? Mas não sei que rede TikTok, que eles usam, enfim. TikTok, etc. Então, as escolas vão ter que oferecer outra coisa para esses alunos. Não dá assim, você fica sem o celular e vai lá e se vira. Você não sabe conversar mais com o seu colega, né? Tem que fomentar. Tem que fomentar a socialização. Essas conversas. Você tem que colocar os inspetores de alunos e mesmo os professores nos primeiros dias circulando, ajudando esses alunos a voltarem a conversar. Então tem um trabalho importante das escolas. As escolas certamente estão se planejando, já se planejaram, as aulas já começaram, para receber os alunos neste novo contexto. E eu faço uma ideia do tamanho do desafio que as escolas estão enfrentando nesse momento, né? Porque existem um grupo grande até de pais que também são contra. As crianças é praticamente unanimidade, né? Unanimidade. Todas elas acharam isso um absurdo, etc. Mas, pasmem, alguns pais também acham que isso é errado, né? Tirar o telefone da mão da criança. Então eu fico imaginando a direção da escola, o corpo docente, o que não está tendo que rebolar e conversar com esses pais que muitas vezes vêm até no âmbito da agressividade, né? Para falar a respeito disso. Então, é um desafio muito grande que foi colocado para as escolas e, além disso, ainda, como você falou, estar preparado para o que vem com relação aos alunos, sobre como colocar alguma coisa no lugar desse telefone, né? Eu acho que para muitas famílias o celular dá uma ilusão de segurança, né? Então, eu posso falar com meu filho a qualquer momento. E aí, acho que um pouco da preocupação dos pais é assim, eles vão estar na escola e eu não vou ter acesso. Mas isso oportuniza para as escolas refazer o pacto com as famílias, porque a escola sempre foi o lugar em que as crianças deveriam estar seguras. E isso é um pacto de mão dupla, né? A minha filha hoje já é mais velha, mas quando ela era criança, tinha 3, 4 anos, eu levava para a escola e falava, graças a Deus, eu tenho 4 horas que eu não preciso me preocupar com o bem-estar dela. Tem uma equipe de profissionais se preocupando com isso. Isso não quer dizer que ela vai fazer tudo que ela quer, nem que ela vai estar sorrindo o tempo todo, mas ela está sendo bem cuidada. E as famílias precisam refazer esse pacto. Pacto de confiança, né? Pacto de confiança com as escolas. Aí o celular deixa de ser importante, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, gente, precisamos fazer uma lição de casa muito importante a esse respeito, todos nós, né? E seria muito bom que essa lei realmente convidasse a que nós lêssemos mais a esse respeito, muitos estudos. Por que estão falando agora sobre
sobre isso, porque é um fenômeno novo de fato. Claro. O que está acontecendo com o cérebro da gente agora, com relação ao uso excessivo do celular, e o impacto é ainda maior e mais grave nas crianças, né? Muito mais sério. É um debate, né? Vou trazer uma turma a mais para essa conversa aqui, que foi um debate democrático. Também é importante escutar a opinião dos professores em relação a essa lei. Pode entrar o VT. Somos uma geração em que pegamos a transição do analógico para o digital, né? E educamos estudantes que já cresceram, já nasceram nessa época. Então, para eles, como? Nós sabemos que todos os aplicativos de celulares, eles são feitos para viciar o usuário. Então, como ele está lá viciado, ele não quer largar, né? E é bem difícil um professor competir com a internet hoje em dia. Então, a gente tenta fazer esse processo de desconexão dentro da escola. Nós criamos, né, a escola criou intervalos interativos e aí é o momento que o aluno conseguia deixar de usar o celular para ir se envolver em jogos, em dinâmicas. Então, assim, a gente vai precisar deixar isso muito bem esclarecido, muito bem intencionado ali. Eles vão ter que se regrar que numa intervalinho de outro, né, uma atividade de outra, não dá para curiar uma rede social, não dá para xeretar uma mensagem ou outra, né? Aquilo que realmente foi proposto com tecnologia tem que ser feito somente para aquilo. Eu até brinco com os alunos, aonde que você vai sem ter preocupação nenhuma, você só tem que ir lá receber e aprender. Em qual outro lugar que você vai? Né? A gente demora tempo para entender isso, e quando eles começam a entender, eles veem que a escola é um lugar de socialização, mas presencial, né? Não só por rede social ou virtual. A maior parte do tempo o aluno usa o celular em casa. Então, para a gente conseguir esse resultado na escola, nós vamos ter que ter a parceria da família também. Então, nós temos um projeto aqui na escola, da Escola de Pais, para que eles tenham esse canal aberto, essa comunicação, em que a gente possa fazer com que eles entendam, não é só uma proibição, ponto e acabou, eles têm que entender o porquê, o que aconteceu para chegar nesse ponto, por que se proibiu? Se proibiu porque não houve o uso inadequado. É uma obrigatoriedade também ali da escola e das famílias ter esse cuidado, fazer com que esse aluno, esse futuro atuante aí na sociedade, esteja atualizado e tenha as competências, as habilidades que vão exigir para as profissões que a gente vai precisar para esse futuro. Não dá para a gente ficar totalmente desconexo. É isso, né? Falas muito importantes, justamente buscando esse equilíbrio. Isso não significa que as crianças, a partir de agora, serão deficientes digitais, né? Não, muito pelo contrário, a escola, quando sentir a necessidade, vai trazer isso como um assunto, como uma matéria para as crianças, né? Certamente. A lei prevê o uso pedagógico, né? Então, quando aquele garoto que foi entrevistado falou para fazer pesquisa, ele vai continuar podendo fazer pesquisa, né? Não vai ter o uso pedagógico, o uso por crianças que precisam de um dispositivo, de pessoas com deficiências que precisam de um dispositivo eletrônico, vai seguir sendo usado nas escolas, né? Isso não terá problema. Certo. Olha, gente, extremamente importante esse assunto. A gente vai continuar falando sobre isso. Eu vou deixar aqui, então, um agradecimento a você. Muito obrigada, viu, Beatriz Cortese, que é diretora executiva do SEMPEC, por trazer os esclarecimentos para a gente. Para fazer contato, você vai lá no @SEMPEC, SEMPEC, CENPEC, _educação. Muito obrigada. Que loucura, né? É um debate que trouxe luz, né? Algo que nós vivemos no dia a dia, agora queremos entender como podemos facilitar a vida dos jovens, como que o uso excessivo da tecnologia interfere a vida deles, a educação, o ensino. Nós vamos conversar agora com o William Borghetti, que é neurocientista. Seja bem-vindo, William. Oi, Pamela, obrigado. Olha, eu já comecei aqui o papinho com ele falando como é complicado falar sobre isso, porque eu estou aqui ao seu lado e o meu celular está aqui. Nós temos uma dificuldade de se distanciar do celular, nós adultos. Imagina só para os jovens. Como que o cérebro deles processa informação, processa conhecimento e como que o uso excessivo das telas atrapalha esse processamento? Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Estou aqui num programa clássico da TV brasileira, muito feliz. E a gente sempre tem que entender que o cérebro da criança e do adolescente, ele está em constante transformação. A neurociência vai chamar isso de neuroplasticidade, né? A palavra plasticidade vem do grego plastikos, aquele que se molda.
que dá origem ao plástico de fato, né? Então qual que é a ideia? A gente gosta de fazer uma analogia que o cérebro de um bebê é como se ele fosse um vaso de barro bem molhado, que qualquer movimento que você faz, ele se adapta rápido. E esse vaso vai secando ao redor quando a gente tem lá 100 anos, ainda está tendo alguma alteração, mas é muito menos do que no começo. Então a neuroplasticidade vai acontecer para sempre, mas na criança e no adolescente ela é muito forte. Qualquer intervenção que você faça nesse cérebro, principalmente de questões sobre vício, então, por exemplo, a bebida, a droga, qualquer tipo de exposição à pornografia, esse tipo de situação para a criança e para o adolescente é muito mais forte porque o cérebro está em formação, né? O celular, como você bem disse, é um problema da sociedade. Te contava aqui que eu sofri um assalto hoje, né? Estou sem meu celular e a hora que eu fui assaltado eu falei, como é que eu vou embora? Como é que eu pago? Como é que eu peço? Então, nós adultos precisamos e a criança, ela tem uma visão diferente sobre isso, porque para ela recebe tudo que ela gosta, tudo que é legal, o algoritmo entrega isso para ela, né? Então o impacto é direto, fazendo tudo que é legal para ela e um cérebro que ainda não está pronto para tomar esse tipo de decisão. O cérebro não está pronto para a tecnologia, ele não está pronto para a tela, é isso? Ou essa informação que é bombardeada numa velocidade superior ao que o cérebro está pronto para receber, que atrapalha a formação da criança? Vamos imaginar que o cérebro lá, quando ele foi produzido, ele não tinha esse tipo de estímulo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, sobre vício em açúcar, o ser humano, ao longo de toda a humanidade, de toda a história, o máximo que você ingeria de açúcar, por exemplo, uma banana, né? Era frutose, né? Isso, hoje essa coisa é industrializada e tal, nenhum corpo está preparado para isso naturalmente. Então é o seguinte, a criança, ela pode ser estimulada com algum tipo de tecnologia, a tecnologia está aí para, por exemplo, existem hoje projetos, eu trabalho num projeto lá na UFABC chamado Calulu, que é um aplicativo que ensina crianças a serem alfabetizadas. Então é um aplicativo usado para o bem. Qual que é o grande problema? A criança assistindo a aula e estando no celular. Porque ela não está prestando atenção, ela não está moldando esse vaso, né, que você bem ilustrou. Não há a formação, o cérebro está dividido, são como as telas do computador. Exatamente, e a gente precisa entender o seguinte, é impossível prestarmos atenção em duas coisas cognitivas ao mesmo tempo. Imagina você tentar fazer um cálculo e escrever um texto. Confunde, você vai ter que parar um para fazer o outro. A gente consegue fazer uma ação mecânica e cognitiva. Então, por exemplo, posso estar assistindo aqui o Mulheres e enquanto eu lavo a minha louça, enquanto eu faço uma bicicleta, porque são questões mecânicas e cognitivas. Agora, duas cognitivas não dá. E nenhum professor do mundo vai ganhar da rede social. Ela é muito mais interessante. Muito mais. E ela, com um deslizar de dedo, muda. Perfeito. Ela não tem fim, né? Não tem fim. Você vai rolando, ela não tem fim. Muitos pais estão relatando crianças com abstinência. Isso existe? Celular realmente vicia e causa abstinência? Existe e vicia pelo seguinte... Tudo que altera a nossa dopamina, a dopamina é uma química que ela vai dentro do nosso neurônio, né? Chamamos tecnicamente de neurotransmissor. A dopamina ela é o neurotransmissor da motivação. Então, quando você fala, eu gosto de até usar um exemplo com os pais assim. Imagina que você está num barco e tem tubarões na água. Você pularia num mar com tubarões? Não faz nenhum sentido. Seu filho caiu ali. Agora eu pularia. O tubarão é o mesmo, a água é a mesma, o barco é o mesmo. O que mudou? Agora você tem uma boa motivação para fazer aquilo, né? Vamos correr 100 quilômetros, para quê? Para que eu vou fazer isso? Tem R$1 milhão esperando a gente lá. Nossa, parece que agora tem uma motivação. Essa motivação é dada pela dopamina. Então, a rede social, as grandes big techs, essas empresas de tecnologia, elas contratam muitos neurocientistas para entender o comportamento e falar assim, peraí, essa pessoa ela tem problema social. Se eu trouxer para ela contatos com pessoas e coisas legais e pessoas que gostam da mesma coisa que ela, porque imagina que você é muito específico assim, eu gosto de copos de vidro. Você é uma pessoa meio estranha ali no seu grupo, mas na internet você encontra um grupo de pessoas que gostam de copos de vidro. E aí você encontra ali a sua tribo tal, mundial, então em 8 bilhões de pessoas deve ter lá o grupo do copo de vidro, então aquilo te acolhe.
E aí você volta para o mundo real e o mundo real é um pouco mais complexo. O mundo virtual, ele se torna mais interessante, Isso, justamente porque há por trás um trabalho de pesquisa para que ele seja assim. Exatamente, porque se a gente pensar como é que a rede social ela fatura, ela precisa que você esteja nela e ela vai te entretendo e aí ela te fala, olha esse produto aqui, olha essa propaganda. Só que é uma propaganda muito específica, porque ele fala assim, o que a Pamela gosta? E aí, às vezes a gente brinca, comentei um dia lá que eu ia comer uma pizza, começou a aparecer propaganda. E aí surge justamente o que eu gosto. Agora, para que a gente finalize essa conversa, estamos vendo aqui imagens de crianças, de bebês com acesso à tela. Não tem como negar, essa geração nasceu com a tela. A tela faz parte da nossa vida. Essa é a nossa realidade. Como introduzir e quando introduzir essa tela de forma segura para os pequenos? Primeira coisa que a gente tem que comentar, que você já trouxe um ponto legal, celular para uma criança hoje é igual geladeira para a nossa geração. Se tirarem as geladeiras do mundo, eu não sei como é que mantém um alimento, né? Eu preciso da geladeira. Cheguei e já tinha geladeiras no mundo aqui. Então, para a criança, isso já é o normal. Ela já chega no mundo onde não é uma novidade, é um item básico. Exato. Cheguei e já estava aqui. Existem alguns estudos que mostram uma coisa bem interessante, que é assim, uma coisa é você estudar ou conversar ou estar num papo com o celular do seu lado e outra coisa é esse celular estar num lugar que você não tem acesso. Quando você entra num avião que você sabe, olha, eu posso fazer o que for, eu não vou conseguir acessar esse celular, é como se o cérebro desse uma relaxada do tipo, não tem o que fazer. Agora eu colocar ele aqui e ficar... É igual a gente colocar assim, uma bebida para quem tem um alcoolismo. Dá vontade de dar uma olhadinha, né? Deixar. Então, a sua pergunta sobre a idade. Crianças assim, até 2, 3 anos, o ideal é que não tenha acesso à tela. Zero acesso à tela. Porque é um momento de muita formação. Aquele vaso de barro, ele está muito molinho. Então, essas luz, essa coisa que chama muita atenção, é só você prestar atenção quando uma criança está num lugar que tem alguma TV, num restaurante, como aquilo direciona. Porque tem luz, é legal, né? É desenhado para isso. Conforme vai passando essa fase, o interessante é poder ter sempre ir soltando aos pouquinhos e mostrando 1 hora por dia, uma coisa assim para poder... Com acompanhamento e com conteúdo. Exatamente. William.Borghetti, para que você conheça mais o trabalho e entenda mais sobre esse e outros assuntos relacionados à neurociência. William.Borghetti, Borghetti com 2 T's.